Tá cansado da CLT? Esse vídeo aqui é pra você, cara. Você tem que assistir esse vídeo, tá? Seguinte, eu sou o Paulo, eu tenho 29 anos e já trabalhei em diversos empregos, tanto CLT quanto PJ. Eu vim aqui pra compartilhar um pouquinho da minha experiência com você nesses anos que eu trabalhei, né? Trabalhei anos na CLT, demorei um pouquinho pra sair. Mas eu vim aqui compartilhar a minha experiência com vocês, inspirar e também dar algumas dicas de como vocês podem fazer essa transição aos poucos, começar abrindo o negócio de vocês e largar esse trabalho que não tá dando mais, certo? Então é o seguinte, eu vou fazer um resumão da minha trajetória como CLT. Eu comecei primeiro com alguns empregos informais, tá? Meu primeiro emprego foi um lava rápido, eu trabalhava ali, era legalzinho. Só que eu lembro de uma coisa muito marcante em relação à CLT, que a minha bisavó, no caso, ela sempre falava para mim que os meus trabalhos informais, no caso, o trabalho no lava rápido, os bicos que eu tinha em bares, por exemplo, que eles não eram trabalhos de verdade, tá? Que eu precisava trabalhar registrado. Ela falava que era muito importante porque isso tinha uma segurança, eu entendi ao lado dela, ela viu um valor na segurança que a CLT tinha. Isso a gente traz das pessoas mais antigas, tá? Geralmente dos nossos pais ou dos nossos avós, a gente carrega com a gente essa parada de tipo, pô, a CLT é segura. E nisso eu arrumei o meu primeiro emprego ali registrado, né? Como diria minha avó, numa gráfica. E eu comecei fazendo acabamento em banners, em adesivos e por aí vai. Eu fazia esses acabamentos, entregava para o cliente, tinha um atendimento no balcão. Esse era meu primeiro emprego registrado ali em 2017. Tá? Eu trabalhei muitos anos informal até o meu primeiro emprego registrado. Tá? E aí em 2017 eu comecei nessa empresa, trabalhei, comecei a gostar da área, era uma comunicação visual, então foi lá que eu tive contato com a profissão que eu mais trabalhei, como que eu posso dizer, em sequência, né? Eu tive mais estabilidade nessa área, que foi quando eu conheci a área do design gráfico, tá? Então aos poucos eu era da produção, dava acabamento em banners, em adesivos, esse tipo de coisa. Só que eu me interessei, eu já tinha uma facilidade para computador, para software, eu era bem nerdão, eu gostava dessas coisas, então eu acabei indo atrás e pelo próprio YouTube, tá? Fazendo um curso no YouTube, eu fiz um curso lá de CorelDRAW para iniciantes e eu comecei a buscar o meu espaço para conseguir um emprego na área de design. Foi bem assim, tudo que eu fiz foi sempre muito autodidata, eu ia atrás de estudar alguma parada, eu aprendi aquilo e melhorava de vida, tá? Sempre eu fui melhorando e estudando por conta. Até porque eu venho de uma família muito humilde, então eu não ia ter grana para pagar uma faculdade ou grana para ficar investindo muito em cursos. Já tive que começar a trabalhar muito rápido. Então eu ia estudando por minha conta, ia aprendendo, ia procurando um espaço, ia me encaixando ali, dando meu jeitinho. Essa foi minha experiência na CLT. Esse trabalho, por si só, assim, era horrível, tá? O cara era uma pessoa, sabe, tipo, foi um dos piores chefes em termos de arrogância, muita gritaria, era uma parada, tipo, absurda. Um dia eu vou contar todas essas coisas, eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Só que é isso, na CLT eu tive vários chefes desse jeito, que se achavam no direito disso, e eu, particularmente, achava um absurdo. Eu odiava isso, isso era uma coisa que eu pegava e eu engolia seco, falava, tá, eu preciso desse emprego, tá bom, eu vou aturar isso aqui, porque se eu não precisasse, eu já ia falar, pô, por que que você tá falando comigo assim? Quem você pensa que é e tudo mais? Só que a CLT faz a gente ter que aturar esse tipo de coisa. E cada um sabe onde aperta o seu calo, eu não tô falando pra ninguém largar o trabalho. Eu guardava enquanto eu conseguia aturar, eu não vou mentir, eu aturei muito disso, né? E eu ia levando do jeito que dava, basicamente. Depois eu fui para uma outra empresa na mesma área, trabalhar como designer gráfico, e aí vem o pior, tá? Aconteceu que estava tudo bem, eu tive um aumento para ir para outra empresa, foi muito legal, estava trabalhando, estava rendendo, beleza, minha vida estava começando a mudar, e aí veio a pandemia, certo? Quando veio a pandemia, aconteceram coisas ruins com todo mundo, acho, né? Nós perdemos parentes, perdemos amigos, isso já é muito triste por si só, e além disso vem a parte financeira, tá? A empresa, no caso, ela não fechou, então eu continuei trabalhando, só que a empresa não pagava a gente. Então eu fiquei muito tempo sem receber, e aí é que eu falo aonde está a segurança da CLT. Tipo, tá, minha avó falava para eu trabalhar registrado, todo mundo falava disso, a segurança da CLT e tudo mais, só que
aconteceu essa parada comigo. Basicamente, quando eu saí dessa empresa, eu descobri que eles não tinham pago os meus direitos, coisas como o FGTS, essas coisas, e eu estava sendo muito lesado por essa empresa. Isso aconteceu lá atrás na pandemia e até hoje eu não recebi nada, tá? O Estado não fez nada. Eu já processei a empresa fala que não tem dinheiro e fica nessa coisa deles alegarem que eles não têm dinheiro para me pagar e dificilmente eu vou receber esses valores. Aí eu descobri que não existia segurança na CLT, né? Triste, né? Com muito tempo de trabalho eu descobri que não existia segurança na CLT, eu tava ferrado de novo e aí eu recomecei, só que eu arrumei outro trabalho CLT, mas foi uma empresa legal, aonde dessa vez eu aprendi muita coisa, eu comecei do zero na produção de novo, do zero, e aí meio que tinha um time de marketing ali que a gente tentou montar, eles investiram em cursos para que eu me aprimorasse nessa área, eles me deram a oportunidade, eu também soube aproveitar e sempre tive correndo atrás de aprender mais e me qualificar para fazer isso, até que eu consegui me tornar gestor de marketing nessa empresa e também eu consegui negociar com eles para que eu me tornasse PJ. Foi a primeira vez assim que eu tive essa experiência de ser PJ. Eu basicamente conversei. Eu queria tocar alguns projetos para mim, em particular, fora da empresa, e eu queria liberdade de alguns dias na semana para poder executar esses projetos. Eles me atenderam e falaram: ok, você tem então terça e quinta, se eu não me engano. Eu acho que no começo era terça e quinta que eu tinha disponível para mim. Já fica uma dica para vocês, né? Eu falei que ia dar algumas dicas e de repente no seu trabalho tem espaço para você negociar e falar: olha, cara, eu tô num momento de vida que eu quero tocar algum outro projeto meu. É claro que você tem que entender qual é a liberdade que você tem para conversar com essas pessoas. Pode ser que você seja demitido, então é claro que você vai ser responsável pelas suas decisões. Eu tô te dando dicas assim com base no que eu fiz e funcionou para mim, mas pode não funcionar para você. Então a gente tem que ter responsabilidade com esse tipo de coisa, tá? Mas foi o que eu fiz. Eu negociei, eu falei, eu quero fazer algumas coisas minhas e eu preciso de 2 dias na semana. Para a empresa também pode ser bom porque eles vão acabar pagando menos impostos, tá? Como PJ, eles conseguem te dar um salário maior, pagar menos imposto, você trabalhar menos. Então, se você tem essa chance, tenta executar isso porque já vai ser um bom começo, tá? Você vai ter ali 2 dias na semana para você começar o seu negócio, para você começar a fazer algo para você, investir o seu tempo para você mesmo, e acho que é a melhor forma. E aí foi isso nessa empresa. Eu comecei a ser PJ, comecei a desenrolar a partir dali, comecei a pegar mais clientes de tráfego pago, só que aconteceram algumas coisas que eu não consegui levar para frente, e eu falo da saúde mental, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar confiante, porque da mesma forma que a gente está acostumado com a ilusão da segurança da CLT, quando você está por conta, você tem um medo, tá? Você vai acordar todo dia com medo, tipo, será que eu vou pagar as contas? Será que vai fechar? Será que eu vou conseguir? Isso é um medo real, é um medo que eu tive, é um medo que provavelmente você vai ter, então você tem que estar preparado. O certo seria você ir guardando um pouco de grana, ir poupando e estudando qual é o mercado que você quer ingressar e você fazer uma leve transição, já começar o seu negócio mesmo trabalhando todos os dias na semana, e quando você vê mais ou menos que o seu negócio está empatando com o seu trabalho, aí você pede esses 2 dias porque você vai conseguir fazer o quê? Suavemente ainda conseguir colocar mais energia, dar uma gordurinha para o seu negócio, logo você vai estar ganhando mais que o seu emprego formal, e aí você larga. Isso seria a forma mais inteligente de se fazer. Não foi assim que eu fiz, tá? Não foi assim que eu fiz. Eu corri riscos, e eu não vou indicar que vocês corram riscos, tá? Eu simplesmente, quando é que assim, cara, eu passei por muitos lugares. Eu trabalho, eu visto a camisa, eu me engajo, eu gosto de fazer, eu sempre fui um cara de fazer bastante, fazer hora extra, de pegar os trabalhos e chamar a responsa, falar, não, isso aqui eu resolvo sozinho, pode deixar comigo. Sempre fui esse cara, só que no negócio dos outros. Eu ficava esgotado, não cultivava meus hobbies, não fazia o que eu gostava de fazer e, pô, a saúde mental vai pro espaço, a sua criatividade vai pro espaço, você fica negativo, você fica mal, isso é muito ruim, cara, tá? Então, quando eu comecei a ficar mal nessa empresa, que eu já estava sobrecarregado, o ambiente, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal também que me abalaram, ao invés de eu não sei, pensar em como eu poderia tocar o meu negócio a partir dali, criar minha empresa de vez mesmo a partir dali novamente, ao invés disso, eu procurei mais uma outra oportunidade de PJ
E aí vem o meu lado negativo do PJ, que foi nessa outra empresa, que é o que acontece na maioria dos casos, gente. Pejotização, tá? O que é pejotização? A empresa, ela te fala que você vai ser PJ, só que na prática eles não te entregam nada que um PJ deveria ter. Se você é PJ, primeira coisa, você não pode trabalhar todos os dias para a mesma empresa, tá? É contra a lei, você não pode, certo? Então, se você é PJ, a empresa pede para você ir todos os dias para você cumprir horário, você não tem liberdade de horário, flexibilidade. A empresa achava ruim que eu atendia meus clientes de fora, então chegou num ponto que a empresa estava me chamando para fazer reuniões para me falar, olha, a gente não quer que você dedique seu tempo seu tempo útil na semana para clientes externos, porque aqui tem que ser prioridade. Só que, cara, se você é PJ, você tem que ter liberdade na sua semana. Qualquer dia você pode falar assim, amanhã eu não vou trabalhar, e eles não podem fazer nada a respeito disso. Nada. Por que eles não podem fazer nada? Porque você não é um funcionário mais dessa empresa, você é um contrato de trabalho. Não sei nem se chama contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviço, se eu não me engano, e eles não podem exigir de você, certo? Então, o que vai acontecer com você muitas vezes é essa pejotização. Os caras vão falar que você é PJ para eles pagarem menos impostos, para você até vai ter um aumento de salário, porém você não tem nenhum outro benefício, você está por você, só que você está amarrado com os caras 8 horas por dia, todos os dias da semana. Tipo, cara, não adianta. Sabe, você não vai ter tempo para você fazer nada seu. Você vai estar ganhando um pouquinho a mais e vendendo todo o seu tempo para essa empresa de qualquer forma. Então eu não acho que é a forma mais inteligente. Tanto que foi aí que eu comecei a ficar de saco cheio do que estava acontecendo, sobrecarregado de ter que dar tantas horas para aquela empresa e eu não estava fechando as minhas contas. Só que eu fiz a loucura de simplesmente eu larguei. Eu saí, eu falei, olha, eu não quero mais. Eu chamei eles para conversar, falei, não quero mais, eu não quero, eu vou me virar, porque na minha cabeça eu também pensei, eu sei fazer tantas coisas, eu já acumulei tanta experiência nessas empresas que eu passei. Então, site, campanhas, edição de vídeo, social media, tudo que envolver internet, eu sei fazer. Então, eu vou começar a usar o meu conhecimento para mim. Inclusive, é isso que eu tô fazendo agora, gravando esse vídeo aqui que você tá vendo no YouTube, tá? Há anos eu sonho em gravar vídeos pro YouTube, só que eu nunca comecei, cara. Eu nunca comecei porque eu nunca tive tempo, energia, saúde mental. E agora, aqui ó, minha funcionária. Quando eu saí da empresa, eu comprei essa máquina, tá? Que é a Bambu Lab A1. Eu vou deixar o link dela na descrição. E comecei a desenvolver alguns projetos, estou até imprimindo aqui e vender no Mercado Livre. Essa foi a minha saída. Essa é a minha dica para vocês, inclusive, tá? O Mercado Livre é uma das melhores plataformas para iniciante, porque ele tem uma barreira de entrada muito pequena. Você consegue entrar na plataforma, parece que não, mas tem mecanismos hoje em dia que permitem você, pequeno, entrar na plataforma, concorrer com os grandes ali nos anúncios de catálogo, por exemplo. Você tem o programa Decola que vai te ajudar com as 10 primeiras vendas, tem muitas coisinhas que eles vão ajudar você. Foi o que eu fiz, eu comecei em novembro e agora a gente está em abril de 2025 e eu tô na minha segunda máquina, inclusive, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Aqui, família, eu sou muito desastrado. Sem querer eu fui virar a câmera e acabei pausando o vídeo. Mas aqui tá a 1 Mini, aliás, tá? Ela é a nossa segunda máquina. São peças que eu tô imprimindo pro Mercado Livre, pro full do Mercado Livre. Eu vou enviar na semana que vem 200 peças e eu quero bater o meu recorde, porque agora eu só consegui mandar no máximo 140. O meu recorde é 140 peças. Eu quero enviar 200 peças pro full e bater meu recorde de vendas, tá? Com a nossa nova integrante da equipe, a Mini. E foi a minha sacada, tá? Deixa eu arrumar a câmera aqui, peraí. Acho que agora vai ficar legal. Tá bom. Essa segunda empresa que eu trabalhei fabricava algumas peças e vendia no Mercado Livre e eu fui contratado para ensinar e treinar a equipe deles de como produzir essas peças, porque aqui em São Paulo eu passei por uma outra empresa onde eu era especialista em fabricar esse tipo de peça, eu não vou divulgar aqui, tá? Para não prejudicar ninguém. Então eu era especialista nesse tipo de peça, eles me levaram para o interior para mim trabalhar na empresa deles e treinar a equipe, e lá eu também aprendi com eles, porque todo lugar que eu passo, isso é o lado bom da CLT. Pelo menos use a CLT para você aprender. Aprenda com as pessoas que estão à sua volta, aprenda com os seus chefes. Eu tive muito chefe ruins, aliás, muitos chefes ruins, só que eu aprendi um pouquinho com todos eles. Eu tinha algumas coisas, algumas sacadas para aprender com todos eles, eu aprendi
Nessa última empresa eu aprendi aquela sacada do Mercado Livre, eu entendi como funcionava o algoritmo, o que eu precisava fazer para ranquear a minha loja, para vender no Mercado Livre, e aí eu arrisquei tudo, eu larguei e comecei a minha empresa, eu comprei essa máquina, comecei a fazer umas peças, deu super certo, comecei a vender, 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 eu lembro que eu vou até revelar, foi logo no Natal, em dezembro, eu comecei a modelar uns cortadores de biscoito, eu não sei se eu tenho por aqui algum. Se eu achar, eu vou botar aqui depois na tela. Eu comecei a modelar alguns cortadores de biscoito de Natal, biscoitinho, árvore de Natal, estrelinha, imprimir em 3D, Mercado Livre Flex, e eu mesmo ia fazer as entregas todo dia no final do dia de Uber. Pra vocês terem ideia. Só que aí começou a dar certo, eu comecei a correr atrás. E é isso que eu falei, cara. Se vocês querem entender como vocês podem abrir uma loja no Mercado Livre, começar a vender e aos poucos você largar o emprego de vocês para transicionar para o próprio negócio, assiste esse próximo vídeo porque eu vou ensinar vocês como criar uma conta no Mercado Livre, como encontrar produtos relevantes com uma ferramenta secreta, então você vai saber o que vende, o que não vende e quanto está vendendo daquele produto por mês, tá? Olha que doideira, você vai saber tudo isso antes de você começar a procurar um fornecedor para de repente você pode comprar alguns produtos para revender, você pode comprar uma impressora, você pode comprar uma máquina de recorte, você pode fazer vários tipos de coisa, mas o que eu vou ensinar para vocês é como funciona o Mercado Livre, como criar uma conta de vendedor, como conseguir as 10 primeiras vendas, tudo na prática. Então, obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no canal, clica no próximo vídeo aqui para você ver, para você não perder, e é nóis.